Poucas coisas desestabilizam mais a mente humana do que ser comparado, ignorado ou, pior ainda, substituído de propósito. O narcisista entende isso perfeitamente. Ele não precisa gritar para te controlar. Basta criar um triângulo. E quando você começa a questionar o que está acontecendo, já é tarde. Porque o campo de batalha não está mais lá fora. Está dentro de você, na sua própria mente. Mas por que caímos tão facilmente nessa armadilha? E como o estoicismo pode nos proteger dela? A triangulação é uma arte sombria. Ela divide, confunde e gera poder. O narcisista cria uma ilusão. Ele faz você acreditar que existe um terceiro elemento, uma outra pessoa, uma opinião, um olhar que define o seu valor. E assim, ele desloca o seu eixo interno. Sem perceber, você para de buscar equilíbrio e começa a buscar aprovação. Os estoicos chamavam isso de perder o governo da alma, quando suas emoções deixam de orbitar ao seu redor e passam a girar em torno de outra pessoa. Quantas vezes o seu humor já foi moldado por algo que alguém disse ou não disse sobre você? O narcisista não busca amor, ele busca controle. E a triangulação é sua arma mais eficaz, porque ela ativa algo profundo em você: a comparação, o medo de exclusão, a sede por validação. É uma tática sutil, não machuca de imediato, corrói aos poucos, enfraquece silenciosamente a sua percepção de valor. O manipulador cria um ponto invisível entre vocês dois. Pode ser uma pessoa, uma lembrança, uma expectativa, até um elogio lançado ao acaso. Mas o objetivo é sempre o mesmo: tirar você do centro, fazer com que a sua segurança interior dependa de algo ou alguém fora de você. Quando o seu valor começa a depender do olhar do outro, o jogo está perdido, porque você passa a disputar o que não se controla, a atenção, e o narcisista sabe disso. Ele observa o quanto você se esforça para restaurar o equilíbrio, e é exatamente aí que o controle dele cresce. Enquanto o estoico busca estabilidade, o narcisista busca instabilidade, porque é no desequilíbrio do outro que ele constrói o seu trono. O narcisista precisa da sua oscilação. Precisa ver dúvida nos seus olhos, insegurança no seu silêncio e dependência nas suas palavras. Ele não quer o seu amor, ele quer a sua incerteza. Porque uma mente incerta é moldável e uma alma desequilibrada é fácil de conduzir. Ele não se alimenta de afeto, ele se alimenta das suas reações. Cada vez que você tenta provar algo, justificar-se, competir ou explicar, entrega um pedaço do seu controle interno e, aos poucos, deixa de agir por escolha e passa a reagir por reflexo. Na filosofia estoica, uma mente que depende de aplausos é uma mente cativa. Porque quem precisa ser escolhido vive preso à escolha do outro. E esse é o verdadeiro cativeiro: medir seu valor com uma balança que não está nas suas mãos. Os estoicos alertavam: o maior perigo não é o ataque externo, mas a desordem interna. Não é o insulto, mas o eco que ele gera dentro de você. O manipulador vence quando o seu mundo interior se torna refém das emoções que ele provoca. O estoico, por outro lado, observa a manipulação como quem assiste a uma peça de teatro. Ele vê o movimento, mas não entra no jogo, porque entende que toda dominação começa quando você deixa que outro determine o seu valor. A comparação é o veneno que o narcisista administra, com um sorriso. A triangulação é uma guerra silenciosa. Não há gritos, não há agressões visíveis. A violência é mental e o campo de batalha é o seu pensamento. Cada comparação plantada é uma semente de dúvida. E aos poucos, você passa a se medir por padrões que não são seus, tentando alcançar um reconhecimento que nunca virá. O narcisista cria escassez emocional. Faz parecer que o afeto é prêmio, não algo natural. Transforma o amor em moeda.
E a atenção, em ferramenta de controle, a alma que vive para ser escolhida. Esquece que já é inteira. Os estoicos não temiam a rejeição, porque sabiam, o valor de uma alma não depende da quantidade de olhos que a admiram. Eles compreendiam que a paz só nasce quando a mente deixa de ser palco e volta a ser templo. Mas o narcisista faz o oposto, transforma o templo em espetáculo. E quanto mais você tenta provar sua importância, mais se afasta da serenidade. O estoico vê o jogo, mas não joga. Percebe o golpe, mas não revida. Porque entende que o controle só existe onde há reação. E o silêncio, quando nasce da consciência, é o golpe final contra qualquer forma de manipulação. Você já percebeu como o silêncio de alguém, às vezes, machuca mais do que qualquer palavra? E já se perguntou por que certas pessoas precisam, o tempo todo, te colocar em dúvida, para se sentirem seguras? A mente que enxerga o jogo já está livre dele, porque nenhum manipulador pode controlar aquilo que é visto com clareza. A proteção estoica diante da triangulação está em manter o eixo interno, em lembrar que o valor das coisas não está no olhar do outro, mas na lucidez da própria razão. O estoico não tenta vencer o manipulador. Ele sabe, em todo jogo de controle, quem tenta provar algo já perdeu o domínio de si. Sua primeira defesa é o silêncio, mas não o da boca. É o da mente, é a pausa consciente antes da reação. É o momento em que a alma percebe a provocação, mas escolhe não se curvar à emoção que o outro tenta despertar. O narcisista se alimenta do seu movimento. Cria o caos, para observar como você se comporta dentro dele. Mas o estoico observa o caos como quem assiste a uma tempestade, do alto de uma montanha. Ele sabe, o vento pode soprar forte, mas não move o que tem raízes profundas. O estoico não reage à comparação. Ele observa a mente, que quer reagir. Ele se distancia como quem vê a tempestade passando e pensa, nada que é instável pode definir o que eu sou. Observar é o gesto mais subversivo diante da manipulação, porque observar é negar o papel que o manipulador quer te dar. A triangulação espera que você lute, se explique e se defenda. O estoico faz o oposto. Ele não entra no enredo do outro. Ele cria um espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, nasce o poder. O manipulador não sabe lidar com quem permanece sereno, porque o controle dele depende da sua emoção. E quando você não se abala, o jogo desmorona. A mente que não disputa torna-se um espelho. E o manipulador, ao se ver refletido, entra em confusão. A firmeza da alma não vem da indiferença, vem do discernimento. Quando você enxerga o jogo, ele perde o poder. A verdadeira força não é ignorar o ataque, é não deixar que ele defina o seu estado. A serenidade estoica não é frieza, é clareza. O estoico não se endurece diante do mundo, ele apenas o compreende. E ao entender, deixa de ser vulnerável. Ele não precisa provar seu valor, porque já o reconhece. Não precisa disputar atenção, porque já está inteiro. Não precisa ser visto, porque já se enxerga. O manipulador usa a triangulação para criar sombra entre as pessoas. O estoico responde, acendendo a luz da razão. E diante da luz, toda sombra se desfaz. A triangulação é uma teia, mas o estoico aprende. A teia só prende quem tenta lutar dentro dela. A maioria reage, se explica, confronta, investiga, tenta provar algo. Mas toda reação emocional fortalece a teia. O estoico não luta, ele não se move. Ele sabe o que não se agita, não se prende. E o que não busca validação não pode ser manipulado. A verdadeira libertação é silenciosa por dentro. Ela não precisa ser anunciada, explicada ou reconhecida. Ela simplesmente se instala.
E quando isso acontece, o controle do outro perde efeito. A filosofia estoica ensina: ninguém pode controlar quem já governa a si mesmo. O narcisista manipula pelo medo da exclusão, pela ânsia de aceitação, pelo pavor da rejeição. Mas o estoico entende: não há nada mais digno do que uma alma que se basta. A solidão não o assusta, porque ele não a confunde com abandono. O silêncio não o inquieta, porque ele o interpreta como presença. E a ausência do outro não o enfraquece, o fortalece. O controle psicológico deixa de existir quando o indivíduo não busca a aprovação, mas consistência. Quando ele entende que a liberdade real não está em ser querido, mas em ser imperturbável. E se o seu silêncio não for fraqueza, mas sua arma mais afiada contra o controle psicológico, se não reagir for a forma mais elevada de responder, a mente firme é o ponto cego de todo manipulador. Quem não disputa o controle torna-se impossível de controlar. A serenidade é o maior ato de resistência que existe. Nada pode ferir uma mente que já não precisa ser escolhida. A alma em paz é a ruína de quem vive do caos. O estoico não quer vencer o manipulador, ele quer vencer a si mesmo. Porque quem domina suas emoções já não pertence a ninguém. A triangulação desaparece quando o seu mundo interior se torna inteiro outra vez. A triangulação é uma guerra de percepções. O narcisista quer que você veja o mundo pelos olhos dele. Mas o estoico escolhe ver através da razão. E é exatamente por isso que ele não pode ser controlado. O controle nunca foi físico, sempre foi mental. O manipulador não prende o corpo, ele aprisiona a percepção. Ele molda suas crenças, distorce seus sentimentos e, aos poucos, faz você duvidar do que sabe ser verdade. É assim que o poder dele se constrói. Não com gritos, mas com sugestões. Não com ordens, mas com comparações. Não com força, mas com sutileza. A triangulação é a forma mais refinada dessa guerra silenciosa. Ela não te ataca diretamente, ela redefine a sua realidade sem que você perceba. Faz você duvidar de si e depois oferece aprovação como se fosse cura. Mas o estoico, com sua lucidez, vê o mecanismo. Ele entende que tudo o que é frágil precisa manipular para sobreviver. Por isso ele não tenta vencer o manipulador, ele desperta e sai da ilusão. Quem domina a própria mente torna-se invisível à manipulação, porque o poder do manipulador só existe enquanto houver reação. A libertação não é um gesto visível, ela acontece em silêncio. No exato momento em que você decide que nenhum olhar externo vai determinar o seu valor. E é nesse instante que o controle se quebra, porque o manipulador precisa que você lute, precise, sinta falta, reaja. Mas quando você permanece calmo, sereno e consciente, o jogo termina, não porque ele perdeu, mas porque você saiu do tabuleiro. O estoico entende que liberdade não é ausência de correntes, é ausência de dependência. É ver o caos e não deixar que ele entre. É viver em um mundo que tenta te moldar e ainda assim manter-se inteiro por dentro. A mente livre não se justifica, não disputa, não suplica. Ela apenas permanece como uma montanha diante do vento. A serenidade não é desistência, é domínio. E neste contexto, o domínio é o maior ato de resistência que existe, porque quando a mente se torna inabalável, toda tentativa de controle se torna inútil. O narcisista busca dominar os outros, porque é escravo de si mesmo. Sua necessidade de controle nasce do medo, o medo de desaparecer. E o estoico compreende isso. Ele não odeia o manipulador, ele o vê, e é justamente por enxergar que se liberta.
O manipulador teme a mente desperta, porque ela não responde, não teme, não precisa. Quando a razão desperta, o encanto se desfaz. O jogo psicológico perde o sentido, e o que resta é a serenidade, uma forma silenciosa de poder que o narcisista jamais entenderá. No fim, a maior vitória não é provar nada a ninguém. É olhar para dentro e perceber que você já não precisa mais provar, porque o verdadeiro poder é invisível e nasce quando o outro já não tem acesso ao seu interior. Pense nisso. Quantas vezes você já tentou provar algo a alguém que nunca mereceu essa prova? Deixe essa pergunta ecoar. Ela é o espelho mais fiel do quanto ainda entregamos o que deveria ser preservado, que nada mais é do que a nossa mente. A triangulação é a arte de criar dúvida e chamar isso de amor. A mente desperta é o fim de toda manipulação. O silêncio é o território onde o manipulador não entra. A liberdade começa quando o outro deixa de ser referência. Quem não reage, vence. Os estoicos não fugiam do mundo. Eles queriam compreendê-lo, sem perder a alma. E talvez essa seja a verdadeira vitória. Continuar inteiro num mundo que tenta te dividir. Se este vídeo despertou algo em você, compartilhe. Talvez alguém ao seu redor ainda esteja preso nessa teia, acreditando que o controle que o sufoca é amor. Quantas mentes ainda vivem aprisionadas por quem as faz duvidar de si? Quantas almas ainda confundem manipulação com afeto e silêncio com culpa? Talvez a sua voz, ao compartilhar este vídeo, seja a faísca que liberte alguém. Este canal existe para isso, para que a razão volte a ocupar o lugar que a emoção perdeu, para lembrar que serenidade não é ausência de dor, mas domínio sobre ela. Aqui cada reflexão é uma lâmina afiada, que corta as correntes da dependência emocional. E se você sente que está despertando, então inscreva-se neste canal. Ative também o sininho, para que cada novo vídeo seja um lembrete de lucidez no meio do barulho e do caos do mundo. E se fizer sentido, deixe o seu like, não como um gesto automático, mas como uma forma silenciosa de dizer: eu escolhi voltar a ser o centro da minha própria mente. O estoico não foge das sombras, ele as atravessa. Porque ele entende que a escuridão não é o fim, mas é apenas o espaço onde a consciência desperta. Se este vídeo encontrou você justo agora, talvez não seja acaso, talvez seja o início do seu despertar. Pense nisso. A liberdade começa quando você decide olhar para o manipulador e já não se reconhecer mais na voz dele. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.